Eu quero convidar você para tomar o seu assento. Nessa noite, uma noite muito especial, noite de louvor e adoração ao nosso Deus, onde a igreja do Senhor se reúne para bendizê-lo. E isso precisa ser algo que precisa nos deixar muito felizes, de podermos estar na casa do Senhor, juntamente com os nossos irmãos, para adorá-lo, para bendizê-lo. E eu tenho certeza que muitos de vocês aguardam com expectativa esse momento, que é o momento de estarmos na casa do Senhor, adorando, bendizendo o nome dele. Estou muito feliz de poder estar juntamente com os meus irmãos, mais uma vez, para compartilhar a palavra do Senhor. Estou feliz de poder estar de volta à minha igreja, à minha casa, à minha cidade. Meu Deus, todo lugar que a gente vai é muito bom, mas é muito bom voltar para casa também. É muito bom você estar no seu lar. Temos vivido algumas experiências com o Senhor esses dias, tem sido algo marcante na minha vida, no meu ministério. E já estou pregando, tá, querido? Já estou pregando. Eu estou maravilhada com tudo que o Senhor tem feito nesses dias. E quero também louvar a Deus pela vida do meu esposo, pelo apoio, pela igreja, por todos os irmãos que têm nesses dias aí, estado comigo aí em alguns novos desafios, que eu tenho certeza que tem sido bênção para a minha vida e para a vida da igreja também. Muitos acompanharam comigo há um tempo atrás, o lançamento do meu livro, Cresça em Maturidade. Se você não adquiriu esse livro, você precisa adquirir ele, queridos. Eu louvo a Deus porque foi algo que foi gerado realmente no Senhor quando nasceu esse livro. E agora, esse final de semana, eu estive participando do lançamento desse mais novo livro, Escolha Brilhar, Sua Luz, Seu Lugar e Sua História, juntamente com outras mulheres ali em São Paulo, onde cada uma de nós foi responsável por um capítulo desse livro, e eu decidi falar no meu capítulo sobre o chamado do Senhor para a nossa vida. E o meu capítulo é o capítulo número 5, e eu tenho certeza que vocês vão adquirir ele. Então, já quero avisar que eu só trouxe 60 unidades, e já tenho, acho que 15 ou 20 reservado para alguns irmãos. Então, se você quer adquirir esse livro, você me procure, me envie uma mensagem, que eu vou providenciar um para você, para ser bênção para a sua vida, para o seu ministério. Nesse final de semana, então, quando eu fui desafiada a compartilhar o que me moveu em relação a esse capítulo, eu falava sobre o ministério, sobre o chamado do Senhor. E nós, nesses dias, estamos falando sermos discípulos do Senhor. E o discipulado, ser discípulo de Jesus, vai nos custar algumas coisas. Por isso que eu coloquei o tema dessa palavra de hoje, que é o preço do discipulado. A salvação, ela é de graça, é para todos, mas o discipulado, ser discípulo de Jesus, vai requerer de nós algumas coisas. Caminhar com o Senhor todos os dias, precisa ser bem claro na nossa mente que para caminharmos com o Senhor, para termos uma vida de crescimento, uma vida gradativa de aliança com o nosso Deus, nós precisamos entender que nessa caminhada, muitas vezes nós vamos ter que renunciar a algumas coisas para viver o propósito do Senhor aqui na terra. E se você já estiver com a sua Bíblia, você já pode deixar ela aberta aí em 1 Reis, capítulo 19. Onde tem uma passagem que tem muito a ver com o sentimento que eu estou no meu coração, com tudo o que eu presenciei nesses dias e tudo que eu vi acontecendo na nossa igreja, na nossa casa nesse final de semana. Tem tudo a ver com o propósito de Deus para as nações e para as nossas vidas. Livro de 1 Reis, capítulo 19,
verso 19, você já pode deixar aberto aí. E eu quero que você feche os olhos comigo para que possamos fazer uma oração ao Senhor. Pai, nós te louvamos, ó Deus, por podermos estarmos aqui. Te louvamos por tudo que o Senhor tem feito nesses dias, nas nossas vidas, na vida da igreja. Ó Pai, sabemos que a obra que o Senhor começou, o Senhor vai concluir. Sabemos que o Senhor tem chamado, ó Deus querido, vidas para caminhar. Ó Deus, nessa caminhada com o Senhor, e não só caminhar contigo, mas também levar outros a caminhar com o Senhor. Ó Deus querido, e nós queremos nos colocar à disposição do Senhor, para que o Senhor cumpra em nós o teu propósito. Fala conosco, Senhor, também através da palavra, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos, 1 Reis, capítulo 19, a partir do verso 19, vai dizer que, então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com 12 parelhas de bois, e estava conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou e lançou sua capa sobre ele. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixa-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe, disse, e então irei contigo. Vá e volte, respondeu Elias. Lembre-se do que lhe fiz. E Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou. Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e a deu ao povo. E eles comeram. Depois partiu com Elias, tornando-se o seu auxiliar. Glória a Deus. Por enquanto, até aí no verso 21. Amados, nesses dias, então, você tem ouvido a palavra do Senhor, sendo direcionada ao seu coração, falando, então, sobre você ser discípulo de Jesus, o preço de você caminhar com Jesus. Lá em Lucas, vai dizer que, se você quer caminhar com o Senhor, você pegue a sua cruz e continue caminhando. A palavra do Senhor vai falar, então, qual é o objetivo do Evangelho, que é levar pessoas a ter um encontro com Jesus e continuar caminhando com Jesus. Por isso que o lema da nossa igreja é ganhar, consolidar, treinar essas pessoas e enviar, porque nós já sabemos qual é o propósito do Senhor aqui na terra, é salvar o homem. A igreja está na terra com o principal objetivo, é levar pessoas a ter um encontro com Ele e mudar de vida. O que justifica nós estarmos aqui hoje é o fato de que um dia o Senhor nos encontrou, nos chamou e nós agora queremos compartilhar isso com as nações. Nós queremos falar desse Jesus que transforma a vida, que muda a circunstância, que transforma corações. E para que isso aconteça, o Senhor, Ele é tão misericordioso que Ele nos chama também para caminharmos juntos, para cuidarmos uns dos outros, para podermos levar as cargas uns dos outros, para que no momento de dificuldade, você tenha alguém para poder te estender as mãos. Porque quando você vai ler a palavra do Senhor, não só no Novo Testamento, mas no Antigo Testamento, a gente vai ver muitas passagens que nos remete a uma caminhada de 2 em 2, uma caminhada em grupo. Por isso que você tem uma célula, na célula você tem um líder, você é acompanhado por alguém, você é orientado por alguém, alguém ora com você, alguém sente a sua falta quando você não está naquele local. E então, quando eu cheguei a ler esse texto, eu vi aqui o chamado do Senhor para a vida de Eliseu, onde o Senhor vai usar um homem para poder gerar no coração de outro homem, despertar um ministério na vida de outro homem, e levar esse homem a cumprir o propósito dele aqui na terra. Elias é um grande profeta, um homem de Deus, um homem que vivenciou muitos milagres com o Senhor. Elias foi um homem que teve muitas evidências do poder de Deus na vida dele, mas de repente nessa passagem a gente vê o Senhor direcionando ele para encontrar com outra pessoa, com outro homem que é Eliseu. E quando ele encontra com esse homem, Eliseu estava arando, Eliseu estava ocupado, Eliseu estava trabalhando.
E eu entendo, queridos, que quando Deus chama uma pessoa que está ocupada, pessoas que às vezes estão lá envolvidas no seu trabalho, que estão ali envolvidas em alguma coisa, e de repente o Senhor vai gerar umas circunstâncias para que aquela pessoa que está inserido num determinado lugar seja despertado para algo muito maior. Esse homem não estava desocupado, esse homem estava trabalhando, esse homem estava servindo. Queridos, eu entendo que o nosso chamado é para servir, o nosso chamado é para gastarmos a nossa vida fazendo algo para o Senhor, porque talvez você está servindo ao Senhor e você fala, mas o que eu estou fazendo está muito pouco, eu só estou cuidando de poucas pessoas, eu estou só servindo no ministério de louvor, ou só estou servindo no ministério ali da minha célula ou da infantil. Mas saiba, queridos, que à medida que você vai dando uma resposta para o Senhor sobre aquilo que Ele já colocou nas suas mãos, mais autoridade Ele coloca sobre a sua vida, mais responsabilidade Ele coloca sobre a sua vida. A questão é qual é a resposta que nós estamos dando para o Senhor quando Ele coloca algo nas nossas mãos. Eliseu estava ocupado, ele estava sendo dedicado, ele estava trabalhando. Queridos, porque nós precisamos entender que o nosso chamado é para trabalhar para o Senhor. Nós podemos servir ao homem, nós podemos ter uma boa profissão lá fora, nós podemos sustentar nossa família com o nosso trabalho, nós podemos ter muitos cursos, mas o principal chamado nosso é para fazer discípulos de Jesus. Onde você estiver, você precisa entender que aquele local é para você servir ao Senhor, é para você testemunhar Cristo, é para você falar do Evangelho, porque não só nós, mas existe um sentimento mútuo nesse tempo, nesses últimos dias, e eu vi isso essa semana, esse final de semana, em todos os lugares, em muitos países, em muitos estados do nosso país, tem pessoas se levantando como autoridade para evangelizar, tem homens sendo levantados, tem crianças sendo levantadas, tem mulheres sendo levantadas, e o Senhor quer que nós continuamos nos levantando todos os dias, para cumprir o propósito dEle aqui nessa terra. Queridos, hoje quando eu passei aqui na igreja, que eu estava vendo a movimentação do trabalho das crianças, e eu olhava que ontem teve vigília dos jovens, aí de repente o pessoal me marca, já estava o bom samaritano, e eu fui olhando tanta coisa, eu falei, meu Deus do céu, a igreja está em atividade, e você, sendo a igreja do Senhor, você não pode ficar parado. Você precisa entender que o Senhor te chamou para algo muito mais precioso, muito maior, e que vale a pena, porque vale a pena servir ao nosso Deus. Vale a pena você gastar a sua vida, querido, com aquilo que é eterno, porque tudo nessa terra é passageiro. Tudo que nós fazemos no nosso dia a dia vai acabar. Somente aquilo que nós fazemos para o Senhor, que vai nos garantir uma vida eterna, que vai nos garantir uma recompensa eterna. E esse sentimento existe por todo lado, e todos os dias o Senhor tem levantado Elias, tem levantado Eliseu, tem chamado homens para esse relacionamento mais profundo, para essa caminhada mais íntima, porque no texto que nós lemos, vai dizer que quando ele estava ali arando com seus 12 parelhas de bois, estava conduzindo já a 10ª, Elias o alcançou e lançou a sua capa sobre ele. Querido, nós queremos lançar a nossa capa, nós queremos lançar a proteção. Capa fala de proteção, capa fala de autoridade, e todos os dias alguém está querendo lançar a capa, e eu quero perguntar para você, quantas vezes alguém tem lançado a capa sobre a sua vida, e talvez você tenha recusado? Quantas vezes as oportunidades de Deus chegam para você e você fala, não é comigo não, eu estou ocupado demais, eu não posso não, isso não é para mim, eu não tenho tempo para isso. E a capa dos profetas estão sendo lançada. Por quê? Porque ninguém vai ser eterno. Elias estava quase encerrando o seu ministério e ele precisava de um sucessor. Ele precisava de alguém que continuasse fazendo a obra, alguém que continuasse o ministério. Alguém que recebesse aquilo que ele já tinha recebido na vida dele. Ele precisava compartilhar com alguém. E ele então lança essa capa. E eu acho interessante que Eliseu entende isso. Quantas vezes nós queremos lançar a capa sobre alguém e a pessoa não está entendendo? Queridos, o Senhor quer abrir os nossos olhos nesses dias para nós entendermos quando Ele estiver direcionando algo para as nossas vidas, quando Ele estiver direcionando algo para você cumprir, porque nesses dias o Senhor chama para que toda a igreja, todo o povo se envolva.
Todos nós, na medida dos nossos dons, dos nossos talentos, nos envolvemos na obra do Senhor. Por quê? Porque existem muitas pessoas aflitas, existem muitas pessoas que precisam de nós, existem muitas pessoas que precisam do seu abraço, existem muitas pessoas que precisam da sua oração. Então receba essa capa. Eliseu, ele recebe aquela capa e ele demonstra um homem de fé, um homem que está atento àquilo que está acontecendo. Porque Elias era o professor ali da escola de profetas, ele poderia lançar essa capa para outros, mas ele encontrou, o texto vai dizer que ele encontrou com Eliseu. O Senhor também tem encontrado com você nesses dias. O Senhor tem te visto nesses dias. O Senhor tem olhado para você nesses dias. Às vezes você fala, mas não é comigo, é com você mesmo, querido. Porque aquilo que você precisa fazer, outro não irá fazer por você. Amém, queridos? A nota é essa. Aquilo que o Senhor quer que você faça, outros não irão fazer por você. É sua responsabilidade. Então, aquele profeta, então, ele entende isso. E a Bíblia vai dizer que ele, então, deixa os bois e corre atrás de Elias. Querido, você está ocupando o seu tempo com o quê? Deixa esses bois e corre atrás do profeta. Corre atrás do seu discipulador. Aquele momento ali, Eliseu vai olhar e vai parar e deixar aqueles bois ali e vai correr atrás do profeta e vai dizer para ele, peraí só um pouquinho, deixa eu ele despedir dos meus pais. E aqui a gente vê um princípio da honra. Com certeza esse profeta sabia o que era honrar. Ele não saiu de qualquer maneira. Pega aí para você, ele não saiu de qualquer forma, ele não saiu, não, ele foi ali, despediu do seu pai, da sua mãe, ele pediu autorização, ele estava ali prestando conta, porque um bom discípulo, e uma pessoa que entende o propósito do Senhor, ele sabe o que é prestação de conta, ele entende o que é honra, ele entende que não é manipulação, não é nada disso, mas ele entende que ele queria honrar aqueles que estavam cuidando dele. Ele queria honrar aqueles que ele estava durante muito tempo servindo ali. E aí então ele vai para despedir do seu pai e da sua mãe. E Elias vai falar para ele, então vá e volte. Lembre-se do que eu te fiz. E aí eu fiquei olhando o que ele tinha feito. A única coisa que talvez que ele tinha feito era lançado a capa. E não era só lançar a capa, isso significava muita coisa. Vai lá, despede dos seus pais e volte. E não esqueça do que eu lhe fiz. Às vezes na nossa caminhada com o Senhor, nós esquecemos aquilo que o Senhor fez para nós. Às vezes na nossa caminhada com o Senhor, nós nos perdemos envolvidos com tantas coisas, com tantos bois, que nós esquecemos aquilo que o Senhor já falou conosco pouco tempo atrás. Eliseu voltou, ele vai pegar a sua parelha de bois e vai matar, e vai queimar o equipamento de arar para cozinhar os bois. Deixa eu te explicar, o que acontece? Tinha os bois, e os bois, para você entender, como se fosse aquelas carroças, madeira. Quando ele escutou o profeta, ele falou, vou lá despedir dos meus pais. Ele volta, pega toda aquela carroça, aquelas madeiras, faz uma grande fogueira, pega os bois e vai, aqui fala cozinhar, mas eu penso que um pouco ele cozinhou, um pouco ele fez churrasco, porque eu acho que desde lá atrás o homem gosta de assar uma carne. Então aqui na minha tradução fala que ele cozinhou. Mas eu penso que ele cozinhou um pouco e também assou um pouco de boi. Fez aquele churrasco lá, aquela vaca atolada. Deu ali para todo mundo. Eu fico imaginando todo mundo ali comendo. Mas para Eliseu significava, eu estou me despedindo desse ciclo para viver um novo ciclo com o meu discipulador. Eu estou saindo daqui porque algo maior me aguarda do outro lado. Eu estou festejando aqui o chamado de Deus para a minha vida, para mim poder ir além. Eu acho interessante que Eliseu não questionou, Eliseu não chorou, mas Eliseu queimou tudo, cozinhou aquela carne e deu para o povo comer. E eu acho interessante que o fato dele queimar tudo significa, eu não tenho mais para onde voltar. Eu quero encerrar isso aqui, porque quando lá na caminhada acontecer algum desafio, que eu olhar para trás, eu vou lembrar, eu não tenho mais carroça, eu não tenho mais boi,
Eu não tenho mais nada que ocupe a minha mente ou que toma o meu tempo a não ser o chamado de Deus para a minha vida. Queridos, o que você precisa pôr fogo na sua vida hoje? O que está tomando o seu tempo? O que está tomando a sua atenção nesses dias que você precisa de fazer uma fogueira santa? Aleluia. A fogueira santa ali, a gente tem até churrasqueira ali fora, a gente faz até um fogo ali se precisar. Mas no sentido espiritual, o que você precisa pôr fogo? O que você está envolvido? O que você está tomando o seu tempo, que está tomando o seu coração, que você precisa queimar? Quais são as carroças, quais são os bois que você está tão envolvido, que você fala, eu vou deixar aqui, porque se eu me arrepender, eu volto para trás e pego. Mas o profeta Eliseu aqui, ele vai queimar tudo. Por quê? Para não ter mais para onde voltar. E existe até uma canção que diz dessa forma, né? Para onde eu irei se eu não tenho para onde voltar? Eu só tenho você, Senhor, só tenho o Senhor. Ele entendeu esse princípio. Não queria mais voltar. Às vezes, querido, quando o Senhor nos chama para sermos discípulos dEle, ou para sermos discipuladores, nós queremos voltar. E aí foi falado aqui na semana passada, que aquele que põe a mão no arado não pode mais olhar para trás. Para onde estão os seus olhos nesses dias? Para que você está olhando para trás, se o Senhor já projetou uma caminhada excelente para você? Para que você está preocupado, olhando para trás? Queima tudo, queima os equipamentos de arar. Deixa o povo comer, deixa o povo festejar. E no final do versículo 21, vai dizer que depois partiu com Elias, tornando o seu auxiliar. Em algumas traduções vai dizer que ele então parte com Elias para servi-lo. Ele deixou tudo para trás. E aí, então, ele atende aquele chamado e ele começa uma nova caminhada. E aí, durante vários versículos, você vai ver essa caminhada entre Elias e Eliseu. Eliseu como sendo preparado para ser o sucessor de Elias. E eu quero ler com você também o livro de 2 Reis, capítulo 2, do verso 1 ao 7. A gente vai ver a caminhada, um pouquinho da caminhada de Elias com Eliseu. A partir então que ele deixa tudo para trás, ele começa essa caminhada. Elias então já está prestes a ser levado aos céus. E o versículo 1 de 2 Reis, capítulo 2, vai dizer que quando o Senhor levou Elias aos céus no redemoinho, aconteceu o seguinte: Elias e Eliseu saíram de Gigal, e no caminho disse-lhe Elias, fique aqui, pois o Senhor me enviou a Betel. Eliseu, porém, disse, juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não te deixarei ir só. Então foram para Betel. Em Betel, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e perguntaram, você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre, separando de você? Respondeu Eliseu, sim, eu sei, mas não falem sobre isso. Então Elias lhe disse, fique aqui, Eliseu, pois o Senhor me enviou a Jericó. Ele respondeu, juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não te deixarei ir só. Desceram então a Jericó. Em Jericó, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e lhe perguntaram, você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre, separando de você? Respondeu-lhe Eliseu, sim, eu sei, mas não falem nisso. Em seguida, Elias lhe disse, fique aqui, pois o Senhor me enviou ao rio Jordão. Ele respondeu, juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que não te deixarei ir só. Então, partiram juntos. Até aí no versículo 6. Aqui a gente vai ver uma caminhada, onde Eliseu está caminhando, sai de Gilgal, e vai, a primeira parada é em Betel. Elias vai falar para Eliseu, fica aqui, porque eu estou indo a Betel. E ele vai dizer, não, eu não vou ficar, eu quero estar com você. Eu quero caminhar contigo. Aqui você vê o poder e a importância do caminhar juntos.
O poder do discipulado, de quando você entende que você, andando com alguém, caminhando com alguém, você terá menos chances de errar e menos chances de cair. Quem anda sozinho é uma presa fácil para ser derrubada a qualquer momento. Mas quem anda na companhia, quem entende o poder da unidade, quem entende o poder do discipulado, ele não quer andar sozinho. E Eliseu entendeu isso. Ele vai falar, não, eu não quero, eu vou também para Betel. Betel significa casa do Senhor, lugar de comunhão. E isso nós gostamos muito, a casa do Senhor, a igreja, a célula, o momento de comunhão. E Eliseu vai até Betel, mas ele não fica satisfeito de falar, vou ficar por aqui. Quando Elias fala, agora eu vou para Jericó, ele vai falar, eu também quero ir para Jericó. Aqui a gente vê que gradativamente ele está indo para um lugar mais profundo em Deus. Porque no início da nossa caminhada, queridos, como discípulos ou como discipuladores, nós passamos pela fase da comunhão, mas depois nós vamos avançando, nós não paramos a nossa caminhada. E aqui ele vai para Jericó, que é o lugar de testemunho, lugar de evangelização, lugar de serviço, lugar de ser útil no reino, lugar de exercer os dons. E aqui Eliseu quer estar, ele quer estar em Jericó, ele quer servir. Ele não quer ficar só lá na casa do pão, alimentando, não. Ele quer algo que vai exigir um pouco mais dele. Ele quer viver um nível mais profundo de renúncia. Ele está disposto. Não, eu não vou ficar aqui, Elias, eu irei contigo. E de tanto insistir, ele continua com Elias. E depois Elias vai chegar até o Jordão. O Jordão fala sobre o lugar de cruzamento, é lugar de transformação. O Jordão é lugar de vivenciar milagres. É lugar de provisão do Senhor. Aqui você vai ver então que o nível já está mais apertado. E é isso, quando nós começamos a caminhar com o Senhor, a gente vai mudando de fases, porque nós vamos a cada dia avançando mais, crescendo mais. E então, com quem estava ali no momento da comunhão, de repente estaria no lugar de separação, de transformação, no lugar mais profundo em Deus, no lugar de entrega maior, no lugar que a renúncia é maior, no lugar que a disposição precisa ser maior, no lugar que a busca precisa ser maior. Aqui fala de um lugar de entrega, de dependência para o Senhor. E no versículo 7 vai dizer que 50 discípulos dos profetas os acompanhavam e ficavam olhando à distância. Quando Elias e Eliseu pararam à margem do Jordão, verso 8, então Elias tirou o manto, enrolou e com ele bateu nas águas. As águas se dividiram e os dois atravessaram em chão seco. Queridos, se Eliseu tivesse parado lá em Betel, ele não teria visto esse milagre acontecendo. Quando o profeta vai tirar o manto e vai bater nas águas, e as águas vão se abrir. Sabe o que eu entendo, queridos? Que se nós, como discípulos de Jesus, ficarmos satisfeitos onde nós estamos no Senhor, nós deixamos de vivenciar grandes coisas, grandes milagres nele. Se nós ficarmos acomodados no nível que nós estamos vivenciando, que seja em Betel, que seja em Jericó, nós deixamos de presenciar as águas se abrirem lá no Rio Jordão. O Senhor nos desafia a continuar a nossa caminhada, avançando na nossa caminhada, a sair de onde nós estamos e continuarmos andando. As águas se dividiram, os dois atravessaram em chão seco. Imagina para Eliseu, estar ali ao lado de Elias, vendo um milagre numa proporção tão grande, vendo Deus fazer algo tão sobrenatural, vendo Deus agir de forma assim tão surpreendente. Mas para isso, ele precisou de continuar a caminhada. Para ele poder ver isso, para ele poder presenciar isso, para ele poder ser testemunha disso, ele precisava de continuar caminhando. Quando nós paramos, queridos, no meio da nossa caminhada, quando nós recusamos a continuar, nós deixamos de vivenciar grandes coisas no Senhor. Depois de atravessar, Elias disse a Eliseu: o que posso fazer em seu favor antes que ele seja levado para longe de você? Elias olha aquele discípulo lá insistente. Ele olha para aquele homem que não desiste. Ele olha para aquele homem ali que está junto o tempo todo. Ele vai fazer uma pergunta, que é a pergunta que nós gostaríamos de ouvir e que nós podemos ouvir do Senhor hoje. O que
posso fazer em seu favor? Queridos, quem não quer ouvir uma pergunta dessa? O que eu posso fazer por você? O que eu posso fazer para poder retribuir a sua fidelidade? O que eu posso fazer para você como forma de gratidão pelo seu posicionamento? Talvez essa seja a pergunta que o Senhor está fazendo para você hoje. O que você precisa? O que você quer? O que você tanto almeja? E Eliseu, que não é despreparado, mas ele é antenado. Ele estava ligado na unção, na autoridade de Elias. Ele vai dizer, versículo 9, o que posso fazer em seu favor antes que eu seja levado para longe de você? Respondeu Eliseu, faze de mim o principal herdeiro de teu espírito profético. Às vezes alguma tradução vai dizer, quero que me dê porção dobrada do teu espírito. Eu quero o dobro. Eu estou vendo que você está fazendo coisas sensacionais, coisas extraordinárias em Deus. Sabe o que eu quero? Eu quero o dobro, eu quero viver tudo que você está vivendo e ainda mais. Eu quero fazer também milagres, eu também quero ver milagres. Eu também quero receber da sua vida aquilo que você está transbordando nesses dias. O que está transbordando das nossas vidas nesses dias, querido? O que está transbordando da sua vida nesses dias? Se alguém perguntasse para mim hoje, o que eu queria? Com certeza a gente vai falar, eu gostaria de ter a mesma ousadia que você tem, a mesma sabedoria que você tem. Eu queria ter a mesma determinação, a mesma coragem. Senhor, se o Senhor perguntar para nós hoje, o que nós queremos receber da nossa liderança, o que nós queremos receber dos nossos discipuladores, às vezes a gente vai pensar em tanta coisa supérflua, mas Eliseu não. Ele vai dizer, faze de mim o seu principal herdeiro, do teu espírito profético. Eu quero muito mais daquilo que o Senhor já fez na sua vida. Eu quero não só ser o seu discípulo, ser apenas o seu sucessor. Eu quero ter experiências ainda maiores com Deus, através da sua vida. Queridos, esse é o poder do discipulado. Há poder no discipulado, o preço é alto. Se você ler as passagens lá dos evangelhos, quando Jesus multiplica pão, ele vai entregar o pão e o peixe nas mãos dos discípulos. É para alimentar a multidão, mas quem recebe é os discípulos. E os discípulos vão levar para a multidão. A pergunta para você refletir, você está entre os discípulos ou você está entre as multidões? Você recebe o alimento para levar, sustentar outros, ou você só quer receber o alimento? Eliseu entendeu isso. E indo para a conclusão, no versículo 10 vai dizer que Elias vai dizer, o seu pedido é difícil, mas se você me vir quando eu for separado de você, terá o que pediu, do contrário não será atendido. A Bíblia vai dizer que de repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo e puxado por cavalos de fogo que os separou. E Elias foi levado aos céus no redemoinho. Quando viu isso, Eliseu gritou, meu pai, tu eras como os carros de guerra e os cavaleiros de Israel. E quando já não podia mais vê-lo, Eliseu pegou as próprias vestes e as rasgou no meio. Depois pegou o manto de Elias que tinha caído e voltou para a margem do Jordão. Então bateu nas águas do rio com o manto e perguntou, onde está agora o Senhor, o Deus de Elias? Tendo batido nas águas, elas se dividiram e ele atravessou. Aleluias. Eu queria estar lá nesse dia, querido. Eu queria estar lá. De repente, vem um redemoinho, leva o profeta Elias. E ele então vai olhar aquela situação, vai pegar a capa dele que caiu. E ele também vai exercer a mesma coisa que Elias havia exercido. Ele também vai bater nas águas e vai dizer, onde está o Deus de Elias? E ele também vai ver o milagre, porque as águas vão se dividir para que ele possa atravessar.
Quem entende, querido, que você quando você está debaixo de uma autoridade, quando você está debaixo de um discipulador, de uma liderança, essa liderança, essa bênção dessa liderança, ela atinge a sua vida. Quando você entende isso, querido, você não tem dificuldade em ser discipulado, você não tem dificuldade em se submeter, em obedecer. Porque você sabe que a bênção da sua liderança, a bênção daquelas pessoas que estão te cobrindo também é para você também. Ela também está disponível para você. E Eliseu entendeu isso. E a Bíblia vai dizer então que ele vivenciou muitos outros milagres. O tempo vai passar e eu quero que você já se coloque em pé para mim poder concluir. O tempo vai passar e lá para o 2 Reis capítulo 3, mais para frente, Jeosafá, um homem vai dizer o seguinte, vai fazer uma pergunta. Não há aqui algum profeta do Senhor para que nós consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu os servos do rei de Israel, dizendo, aqui está Eliseu, filho de Safate, que derramava água sobre as mãos de Elias. O tempo vai passar e ele vai ser lembrado como aquele que derramava águas sobre as mãos de Elias, aquele que servia. Queridos, não tem nada melhor do que nós andarmos debaixo de uma cobertura. E não tem nada melhor, não tem privilégio melhor do Senhor usar as nossas vidas para poder abençoar a vida de outras pessoas. Não existe privilégio melhor e maior do que nós estarmos inseridos nesse processo do Senhor, de abençoar a vida de outras pessoas, de falar do Evangelho para outras pessoas, de aproximar outras pessoas ao Senhor, que seja através da pregação, que seja através do consolidar. Não tem nada mais importante e melhor do que nós podermos servir ao Senhor, ganhando almas para Ele, levando pessoas a ter um encontro com Ele. E eu quero te dar uma boa notícia, você faz parte de uma igreja que tem como principal objetivo ganhar vidas, consolidar vidas, treinar vidas e enviar essas vidas para que elas possam ganhar outros também. Um cristão saudável, eu falo sobre isso nesse livro aqui, no primeiro livro, que uma das características de uma pessoa saudável espiritualmente e que procura crescimento é o desejo que ela tem de gerar filhos espirituais. É o desejo que ela tem de vir para a igreja e trazer pessoas para ter um encontro com o Senhor. De ir para a cela e levar outras pessoas. O que queima o coração de uma pessoa que foi encontrada pelo Senhor, que foi resgatada pelo Senhor, é o desejo que outras vidas também sejam resgatadas. Ide e fazei discípulos de Jesus. Vá e aproveita todas as oportunidades que o Senhor te der para falar desse Evangelho. Em tempo e fora do tempo, nós precisamos proclamar. Que seja através de uma canção, que seja através de uma visita, que seja através de uma oração, que seja através de uma escrita. Não importa, não sabemos qual é a forma que o Senhor vai usar. Mas o Senhor quer nos usar para alcançar nações. O Senhor quer usar a sua vida. E eu louvo a Deus, porque o Senhor tem despertado muitas pessoas para servir. E eu entendo que muitas pessoas que talvez não estão conosco hoje, mas que esteve conosco há um determinado tempo, saíram daqui convictas do principal chamado delas. Encucada na cabeça, na mente e no coração, que o principal chamado nosso aqui na terra é para falarmos de Jesus, ganhar vidas para Jesus, povoar os céus e resgatar as vidas da escravidão de Satanás.